Olá, amados no Senhor. Paz e graças da parte de Deus Pai e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos a Ele que venha corroborar com graça e misericórdia, derramando o seu amor sobre os nossos corações através do Espírito Santo. O meu pedido a Deus para a sua vida é este: Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, das que nós podemos ver e daquelas que são invisíveis. O seu poder é sem limite, não há comparação. Ninguém, nenhum outro ser pode se igualar a ti, pois somente o Senhor é Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, eu rogo por esta pessoa que nesse instante está ouvindo esta oração e que daqui a alguns minutos estará ouvindo a tua bendita palavra. O meu rogo a ti é este: que os nossos corações sejam como um campo fértil, uma terra boa e frutífera, aonde o Senhor semeará a boa semente da fé, e que ela cresça e gere frutos para a eternidade. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te imploro que esta palavra se torne um escudo na vida deste ouvinte e que possa haver uma redoma a protegê-lo de todo dardo inflamado do maligno, e que nenhuma peste que voa de dia e nem terror noturno possa alcançar a vida do ouvinte e de seus familiares. Assim eu te peço, Pai, que acampe os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livre de todo perigo e de todo mal. Assim eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, para a honra, para a glória, para o louvor da sua majestade, de agora para toda a eternidade. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. A palavra de Deus que iremos estar compartilhando conosco neste momento se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, dos versículos 20 ao 23, os quais eu mesmo passo a lê-los nesse instante. Abra os seus ouvidos para que a palavra de Deus possa lhe penetrar o entendimento e as vossas consciências, em nome de Jesus. Leiamos. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Graças a Deus. Podemos ver que o apóstolo Pedro está dando uma parte introdutiva ou introdutória nos assuntos importantes acerca da salvação e da vida daqueles que são salvos devem portar-se de modo digno do Evangelho, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo,
mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Quem é que foi, na verdade, conhecido no outro tempo antes da fundação do mundo? O apóstolo Pedro está fazendo uma menção do nosso Senhor Jesus Cristo num tempo posterior às eras passadas antigas, posterior às eternidades, porque diz a palavra que o Senhor existe de eternidade a eternidade. E num tempo, dentro da eternidade, antes da fundação do mundo, que esse tempo é anterior à criação do mundo, anterior à formação do primeiro homem sobre a terra, nós entendemos que Deus já estava demonstrando a sua graça, o pacto da graça, a aliança da graça, mesmo antes do mundo ser criado. Porque foi conhecido de Deus, da parte de Deus, antes da fundação do mundo, que o Senhor Jesus deveria vir sobre a terra, padecer, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, dar testemunho da sua ressurreição e assim ser assunto na santa ascensão aos céus e depois derramar o Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que viriam crer no seu nome, no unigênito do Pai. Então, desde antes da fundação do mundo, este plano de salvação, este plano salvífico, foi traçado por Deus. Deus, por antemão, por antecipação, por presciência, por onisciência e onividência, Deus já sabia que a terça parte dos anjos se rebelaria contra ele, se tornariam os demônios, e o anjo de luz, chamado querubim ungido, que protegia o trono de Deus, se rebelaria contra ele, se tornando Satanás, adversário. E assim, na sua astuta e ardilosa sagacidade, corromperia a terça parte dos anjos, fazendo com que estes se rebelassem também contra Deus e fossem expulsos do céu, na chamada batalha cósmica que houve nos céus antes do homem ser formado na terra. E assim, não se achou mais lugar para este anjo e os seus demônios no céu, e foram expulsos de lá. Precipitados foram para a terra. E o próprio Senhor Jesus dá testemunho disso quando ele fala: eu vi Satanás cair como um relâmpago. Então o próprio Senhor dá testemunho que ele viu isso, ele assistiu assentado no trono. E o interessante é que nesse momento não foi Deus, não foi Jesus, o Espírito Santo, mas somente o arcanjo Miguel e seus anjos que pelejou contra Satanás e seus demônios. Então, nesse princípio de plano, antes mesmo do mundo ser criado, Deus também anteviu que quando ele formasse um homem do pó da terra e assoprasse-lhe fogo e energia através do vento de Deus nas suas narinas, o fôlego de Deus adentrou ali aquele barro e o vento de Deus que pairava sobre a face das águas agora entrou dentro do homem. Não me peça para explicar como, mas o simples sopro de Deus ao entrar ali pela essa narina de barro do boneco ou do homem de barro que o homem havia moldado com as suas próprias mãos, quando esse vento, esse fôlego de Deus entrou em suas narinas, começou a gerar nervos, órgãos, gerando vida do modo geral. E Deus também viu que depois de um certo tempo, uma mulher lhe seria tirada das costelas, e Deus ordenando que o homem não corrompesse comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem desobedeceria a Deus e assim decretaria a queda de toda a raça humana por causa da sua rebelião, da sua desobediência. Porque diz a palavra que a serpente original, o diabo, que foi expulso do céu, usou uma serpente para iludir, ludibriar, enganar a Eva. E esta, tomando do fruto, comendo, entrega também o teu marido, e ele toma do fruto e come. E assim o pecado e a morte, a miséria e a destruição entra na raça humana.
Antes de criar tudo, Deus viu tudo isso, antes de sequer decretar haja luz. Então, nesse tempo aí, que no texto de Pedro está falando, antes da fundação do mundo, Deus anteviu tudo isso, Deus previu tudo isso e fez um plano para salvar a raça humana que ainda haveria de ser criada, que ainda não havia sido gerada da parte de Deus. E Deus, escolhendo Jesus para ser o Redentor, aquele que haveria de ser obediente até a morte e fosse para a cruz do Calvário entregar a sua vida para a salvação de muitos. Então esse foi o plano que foi conhecido antes da fundação do mundo, mas que nos foi manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, conforme está escrito na carta de Hebreus, no capítulo 1, que Deus falou de várias maneiras pelos profetas aos antepassados, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. E nós sabemos que Jesus veio, Jesus ensinou tudo acerca do reino de Deus, sobre o amor do Pai, o amor de Pai para os seus filhos. Jesus também ensinou que o Evangelho deveria ser pregado a todas as pessoas, para testemunho contra todas as nações, conforme Mateus capítulo 24, versículo 14, para que o fim viesse. E Jesus ensinou tudo acerca da salvação. E nesse texto está falando aí, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e deu-lhe glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. E nós que cremos em Jesus, que cremos em seu amor, que cremos também no amor do Pai para com a humanidade, entregando o seu único Filho por amor dos seus escolhidos, o entrega, e ele sem mostrar resistência, se deleita em fazer a vontade de seu Pai, e assim se entrega para ser sacrificado, e depois ressuscitado por Deus, e hoje está assentado em glória no trono celestial. Por isso, se você crê em Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, se você nasceu de novo através do batismo, que simboliza a morte e a ressurreição em Cristo Jesus, você deve andar agora, conforme o versículo 22 vem nos mostrando, purificando a vossa alma, na obediência à verdade. Como que eu purifico a minha alma na obediência à verdade para amor fraternal? É quando eu entendo que eu sou falho, que eu sou fraco e pecador e tenho que depender da palavra de Deus, a obediência à verdade de Deus com amor fraternal. Eu fazendo isso, a minha alma é purificada, a minha consciência, na verdade, é purificada quanto à verdade de Deus. Eu não posso andar mais segundo os costumes do mundo. O mundo ensina que todas as coisas são boas. Não importa o que você esteja fazendo, desde que seja com amor. Então, se você que é homem casar com outro homem, o que importa é o amor. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Se você é uma mulher e casar-se com outra mulher, não tem problema, desde que seja por amor. Não é isso que as sagradas letras nos ensinam. Então, se por amor a uma vida eu tenho que sacrificar outra fazendo um aborto, o que importa é o amor com a sua esposa, que a gravidez é de risco, então tem que fazer um aborto, ou fazer um aborto porque ainda não é a idade, não estou pronta para ser mãe, ou não estou pronto para ser pai, o nosso relacionamento não vai para frente. Nenhum desses motivos é permitíveis para se tirar uma vida conforme a palavra de Deus, pois está escrito: não matarás. Jesus também falou, não foi dito aos antigos, não matarás? Eu porém vos digo, qualquer um que odiar o seu irmão já cometeu o homicídio. Então devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos.
Então no 22 está aí: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Ó, meu amado ouvinte, você não pode ser hipócrita, você não deve ser falso ou fingido, você deve amar o próximo como você gostaria que esse próximo te amasse. Então, da mesma maneira que você gostaria de ser amado por alguém, você também deve amar, mas um amor obediente à palavra de Deus, porque é purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal. O laço de amor tem que ser eterno. Eu sei que a sociedade nos ensina: se alguém te ferir, você deve ferir também. Que se alguém te roubar algo, você deve roubar-lhe também. Mas a palavra de Deus nos ensina: se alguém te tomar a capa, entregue também sua túnica. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Se alguém lhe ferir a face, oferece também a outra. Porque fazendo isso, sereis verdadeiramente filhos de Deus, e amontoarei brasas vivas sobre as vossas cabeças. É o que o Senhor Jesus nos ensina no Sermão da Montanha. Devemos amar uns aos outros, cuidar uns aos outros. A palavra de Deus diz que devemos suportar uns aos outros em amor. Não é suportar de tipo, já não estou mais aguentando, mas eu tenho que suportar porque a palavra ordena. Não, meu amado, a palavra suportar no original grego nos diz que nós devemos dar suporte, dar sustentação, ser coluna, ser um ancoradouro, um apoio, ser uma muleta, uma bengala para que a outra pessoa possa caminhar. Devemos sustentar uns aos outros em amor, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Devemos amar sem fingimento, amar sem falsidade. Devemos falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque aquele que mente é filho do diabo, pois o diabo é o pai da mentira. E aquele que fala a verdade é filho de Deus, porque ele é o pai da verdade e Jesus é a verdade. Como devemos amar uns aos outros? Como devemos ser? Eu me lembro que na palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 4, nos ensina como devemos amar uns aos outros. Lá nos diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem amado. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque como ele é, nós
somos também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme e se amedronta não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual ele vê, como pode amar a Deus a quem ele não vê? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Por isso, meus irmãos, devemos nos amar uns aos outros, andar em amor, andar em perfeição, andar em fraternidade, ajudando-os mutuamente, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, sendo a fortaleza uns dos outros. Porque a palavra de Deus nos diz também, lá em Eclesiastes, que é melhor serem dois do que um. Porque um andando só, se cair, quem o levantará? Mas se tiverem dois, caindo este, o outro o levanta. Devemos nos ajudar uns aos outros, porque no versículo 23 nos diz, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. O que quer dizer isso, sendo de novo gerados? A palavra de Deus nos diz lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, no número 17, que nós somos novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Sendo de novo gerado tem a ver com o Evangelho de João, capítulo 3, no diálogo entre Cristo e Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo, ser refeito, ser reformado, voltar à forma original que é a imagem e semelhança de Deus. Você consegue ver Jesus sendo falso com alguém? Você consegue imaginar Jesus sendo fingido com alguém? Você consegue imaginar Jesus não amando, não cuidando, não tratando bem, não respondendo com maneira amorosa e compassiva? Pois os que são de novo gerados devem portar-se da maneira com que Jesus se porta com as pessoas. Deve amar como ele amou, está pronto a morrer pelo seu amigo. Porque Jesus nos ensina no Evangelho de João que não há maior amor do que esse, de entregar a vida pelos seus amigos. Devemos nos amar uns aos outros, porque ele nos amou primeiro. E se amamos, é porque ele nos ensinou a amar. Mas se odiamos, não foi ele que nos ensinou. Quem nos odeia é o diabo. O diabo anda ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão, rangendo os dentes, buscando alguém para devorar. E Paulo nos ensina, se vocês odeiam uns aos outros, cuidado também para que não mordeis uns aos outros e vos consumais. Paulo está falando que o ódio que uma pessoa tem para outra é tão grande que é capaz de morder uns aos outros e devorá-los uns aos outros. Que vergonha, não é, meus amados? Odiar a tal ponto que quer consumir uns aos outros. O ódio é uma árvore maldosa que cresce no coração incontinente, fazendo com que a pessoa se torne um ser depravado, desprezível, mal amado, só consegue dar má resposta, só consegue ser maldizente, não consegue tratar bem as pessoas. Esse sentimento perverso nasce no coração do diabo. E essa semente que nasce no coração do diabo só pode brotar no coração que não foi de novo regenerado, que não foi de novo gerado pelo Espírito de Deus. Não é bom que seja assim. Necessário é nascer de novo. Necessário
é ser transformado em o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando você anda de acordo com o santo evangelho, é o que diz o versículo 23, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível. Quando fala que nós somos gerados de semente incorruptível, nós somos gerados de Cristo, que no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 24, diz que ele é o trigo vivo que desceu do céu. Se o trigo que desceu do céu não morrer, fica ele sozinho. Mas quando ele morre, ele dá muito fruto. Jesus estava falando que era necessário que esse trigo vivo fosse plantado na terra e brotasse frutos para a vida eterna. Então Jesus, quando morreu, foi plantado na terra, colocado dentro de um túmulo e fechado com terra, uma pedra enorme. E ali ele ficou por 3 dias, mas não viu corrupção, pois ele foi ressuscitado no seu próprio corpo. E através da sua ressurreição, os que foram de novo gerados ressuscitaram com Cristo. Já não sou mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive por meio de nós. E se aquele Espírito que ressuscitou a Cristo vive em nós, devemos andar como ele andou, praticar as obras que ele praticou. Se você é um cristão, se você afirma conhecer a Deus, mas vive de contrário à palavra de Deus, é sinal de que você não conheceu a Cristo e ainda é um mentiroso. Porque aquele que diz conhecer a Deus, mas anda em trevas, é mentiroso, e a verdade de Deus não está nele. Portanto, necessário vos é nascer de novo. Mas se hoje, ao ouvir essa palavra, você percebe que precisa de nascer de novo, precisa ser refeito à imagem e semelhança de Deus, ainda há uma chance, há essa oportunidade para você neste momento. Eu te convido a fechar os seus olhos, a fazer essa oração comigo agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que alcance essa vida que ainda não vive de acordo com o Evangelho do Senhor, Pai. Essa pessoa que afirma te conhecer, mas que não consegue andar nas mesmas pisadas que o Senhor andou nessa terra. Eu peço, Senhor, que nos ajude nesta hora, nos auxilie nessa hora e faça-nos, ó Deus, segundo a Tua palavra, nascermos de novo. Precisamos, Pai, nascer da água e do Espírito, ser revestidos de Cristo, tanto o nosso corpo quanto a nossa mente. Então, Pai amado, alcance as nossas vidas nessa hora, transforma-nos de glória em glória, de graça em graça, de justiça em justiça. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Perdoa o pecado que praticamos com os nossos lábios. Perdoa o pecado que praticamos com a nossa mente, com os nossos olhos, ouvidos, com o nosso coração e mãos. Perdoa muitas das vezes os nossos pés ser ligeiros para caminhar, para praticar pecado. Perdoa-nos, ó Deus, mas nos regenere nessa hora. Eu oro também por esse que se encontra fraco. Um dia já andou em santidade, em amor, mas hoje vive de uma maneira a desagradar o seu coração, meu Deus. Eu rogo a Ti que alcance essa vida nesta hora, que essa vida seja transformada, fortalecida no Senhor, na força do seu poder, tomando sobre ela toda a armadura de Deus, para que com ela possa apagar todos os dardos inflamados do maligno. E depois de ter feito tudo, ficar firmes no Senhor, Pai. Assim eu apresento as nossas vidas diante do Senhor, confiando na provisão que vem somente do Senhor. Te agradecemos nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida, peço que você medite nesta palavra e que possa torná-la um manual de vida para a sua vida. E eu te peço que compartilhe com outras pessoas que carecem de ouvir o Evangelho. Compartilhe para que outras vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Eu sou irmão
Conservo no Senhor. Agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus.